sou a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje nós vamos falar sobre um livro que se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e eu quero compartilhar um pouco desse livro muito interessante com vocês. Bem, então, como sempre a gente está aqui no Conversa no Telhado, né? E, gente, deu um bug aqui no... consertei no meu computador. E eu queria falar, esse aqui é o Percy, né? Vai, o Percy. Esse aqui é um gatão gostoso demais. Quem tem gato sabe como é que é isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse livro, tá? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O autor é Mark Baker, né? Eu li esse livro há muito tempo atrás, você pode ver até que ele tá bem surradinho, amarelinho, né? E eu sempre achei esse livro muito interessante, tá? Eu não vou aqui falar sobre o livro todo, mas sobre um aspecto do livro que para pessoas como eu que estudaram um pouco de Jung, Joseph Campbell, e trabalha com o tarô, e trabalha com os arquétipos, com símbolos, né? Para, vamos dizer assim, criar uma ponte, né? Com o meu a minha ou meu consulente, né? Esse livro é interessante e ele mostra o quanto Jesus estava já além de Campbell, além de Jung, além de Freud, além de tudo aquilo que a gente possa entender sobre a questão do nosso mais íntimo, né? Do nosso processo mais íntimo, tanto espiritual como psicológico, mental, o que seja. E um aspecto muito interessante é que eu até inclusive falo que esse livro, para você que está fazendo terapia, para você que é um terapeuta ou clínico, ou um terapeuta alternativo, como eu sou, ou uma pessoa que tem interesse no autoconhecimento, esse livro ele vai falar justamente sobre como, né? Ele fala aqui como os ensinamentos do Cristo podem nos ajudar a resolver os problemas cotidianos e aumentar a nossa saúde mental. E uma coisa que para nós espíritas quando a gente tem os relatos, né, dos amigos espirituais sobre o trabalho que Jesus fazia já naquela época, com toda a filosofia que ele trouxe, porque é muito importante a gente falar sobre isso, criaram uma imagem do Cristo ligada, né, de Jesus ligada a uma instituição religiosa. Isso foi o maior erro que aconteceu. Criaram uma imagem moralista baseada em princípios do homem, né? Da maneira que o homem vê as coisas, que é muito limitado, que inclusive ele vai falar aqui, eu vou falar sobre isso, como eu sempre tenho a minha colinha. Mas os espíritos amigos já diziam pra gente, né? Através das psicografias do Chico, do Divaldo, por exemplo, de vários outros. Inclusive eu vou falar sobre um relato que mostra muito essa evolução, essa percepção já que Jesus tinha como um espírito evoluído que ele era, né? De alcançar e compreender nossos processos evolutivos, que cada um de nós tem um processo evolutivo diferente do outro. E que nesse planeta nós estamos aqui fazendo justamente um planeta escola, um planeta de expiação, que está caminhando para a regeneração, né? Inclusive, quando a gente entende também a maneira que Jesus falava por parábolas, que é isso, que eu achei interessantíssimo, né? Quando ele vem dar uma explicação e entra com uma outra, bate, né? Com um outro conhecimento também, que quando eu estudei Campbell e Jung e Freud, ou seja, tudo bate, né? Por isso que eu digo que Jesus, ele vem antes já
trazendo tudo isso para criar essas pontes entre o inconsciente e os processos da nossa vida real, né? Bem, eu vou explicar. Mas eu tenho aqui, vamos lá na minha colinha, tá? Vamos lá. Então, ele é um livro interessante, como eu falei, principalmente para, né, quem faz terapia, como eu disse, quem é terapeuta clínico alternativo, que é o meu caso, né, para qualquer pessoa que queira aprimorar o seu processo de autoconhecimento em geral, tá? Ou seja, como os ensinamentos de Jesus podem nos ajudar a entender os nossos problemas, tá? Cotidianos e restabelecer nosso equilíbrio emocional, né? Que é lá a chamada dele no livro. E tem assim, parece bobo, mas não é, né? Como Jesus, como eu falei, foi criada essa visão muito moralista de Jesus, né? Jesus criado uma instituição, e a gente precisa tirar Jesus dessa visão que foi colocada, que é errônea, é absurda, e Jesus não veio trazer religião nenhuma, ele não veio ser moralista, ele veio trazer uma filosofia de vida, porque, ele, como eu disse, ele já sabia dos nossos processos evolutivos e de que esse momento que a gente passa no planeta é um momento, e isso vai acabar, e a gente precisa galgar, né? Vamos dizer assim, a gente precisa buscar, a gente precisa expandir a nossa consciência para, vamos dizer assim, para uma vivência realmente espiritual, né? Isso aqui ou seja, nós somos espíritos, como eu falei, vivendo uma experiência material, não diferente. Então isso aqui é nada. O importante é o espírito, tá? E como ele já sabia disso, ele veio já naquela época trazendo tudo isso pra gente. E por isso ele não foi compreendido, né? Porque nós sempre queremos que o divino seja processos nossos, né? Imagens e semelhanças nossas que são extremamente primitivas, né? Então, por que Jesus falava em parábolas e como esse mecanismo, né, das parábolas afeta a psique humana? É aí o ponto que eu achei interessantíssimo, tá? Porque ele vai descrevendo, e aí, como eu falei, leia um livro, porque aí ele vai inclusive dar detalhes dos processos, ele vai pegar trechos de parábolas, né? Muito interessantes, e ele vai dar trechos de processo, ele vai narrar os processos terapêuticos entre ele e os seus clientes, né? Vamos dizer assim, tá? Mas primeiro vamos lá para uma explicação. O que são as parábolas, né? Ou seja, é uma comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, em que Jesus pega uma situação familiar e coloca, né, aquela situação, desenvolve aquela situação e coloca um desfecho. E se você pega todas as parábolas de Jesus, é isso que é interessante, e para as pessoas que dizem que Jesus é moralista por causa da Igreja Católica, não tem nenhuma parábola dele moralista. Muito pelo contrário, justamente porque ele entende como na parábola do filho pródigo, ele entende a dificuldade, o processo da dificuldade do filho, do pai, do irmão, né, que ficou com raiva quando aquele filho voltou. Então, Jesus, ele sempre trazia o desenrolar, a ligação entre todas as pessoas, criando uma relação de causa e efeito e de laços, né, onde ali ele falava sobre perdão, sobre compreensão,
Porque todos nós estamos envolvidos aqui nesse planeta, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, porque perdoar não é fácil, esquecer, como é que fala, tirar essas mágoas todas que a gente tem, né? Deixar como eu digo, deixar de se importar, né? Nada disso é fácil, nem para mim, nem para você e nem para ninguém, tá? Bem, então em suas parábolas, Jesus usava figuras, tá, que os seus ouvintes entendiam, né? Então ele falava sobre filho, pai, ele usava como é que fala? Uma ilustração de comida, como ele fez das bodas do vinho, né? Do casamento, né? E por aí vai, se a gente pegar as parábolas de Jesus, como eu aqui falei, por exemplo, das parábolas eu sempre esqueço o nome dessa parábola, dos dons, né? É, e que Jesus deixa as moedas, né, para Jesus não, desculpa, um senhor deixa a moeda, três moedas para três funcionários, né, três serviçais que ele tinha, né, e quando ele volta os talentos, né? Desculpa, eu sempre esqueço a parábola dos talentos. E depois ele quer saber o que a pessoa fez com aquilo, né? Cada um daqueles serviçais. É uma das parábolas mais bonitas e mais difíceis de serem entendidas, tá? Mas era assim que ele trabalhava. Né? E a gente vai entender por que ele fazia isso, que para mim é o mais interessante, né? É muito, como bate, né? Quando a gente começa a estudar essas coisas e aí de repente a gente volta lá para Jesus lá naquela época. Bem, para mim que estudo, que gosto, como eu falei, de simbolismos, dos arquétipos, de toda essa dos mitos, né? Assim, é fantástico, né? Então, essas histórias simples que Jesus trazia, né, explicavam a realidade, explicavam realidades difíceis de entender, né? Por isso que estou dizendo, no geral as pessoas ouviam as parábolas dele e ficavam meio, né? Será que eu consigo entender isso? O que ele está querendo dizer? Mas aí vem o porquê, né? Com isso, ele facilitava o acesso à consciência espiritual, tá? E a sua expansão, bem como nos ensinava, né? E ensinava esses ouvintes, né? Criar uma relação com a fonte criadora através da relação com ele e com os outros. Por isso que geralmente essas parábolas ele envolvia situações que com certeza ele sabia, porque Jesus olhava além, ele não olhava as pessoas como nós olhamos, né? E eu vou falar isso um pouquinho mais lá na frente, quando eu vou falar sobre aquela passagem da mulher adulta, que para mim é a passagem mais linda de Jesus, tá? Então, ele criava uma relação, né, vamos dizer assim, subliminar, né? Vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra. A partir do momento que ele começava a contar aquelas parábolas, ele fazia, ele trazia aquelas pessoas a ter uma relação com ele, né? Formar um vínculo com ele, e aí esse vínculo é através das explicações, das historinhas na parábola. Era uma maneira que ele conseguia falar das leis divinas, né? E de como nós estávamos aqui atados a essas leis divinas e como nós deveríamos atuar, tá? Como nós deveríamos melhorar para seguir em frente, né? Então tem um trecho aqui, né, da Bíblia, eu prefiro dizer o Novo Evangelho, né, o Evangelho de Jesus, que para mim é o mais importante, a
a ser ouvido. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe. Olha que interessante a resposta que ele vai dar. É até difícil, eu tive que reler, mas a espiritualidade sempre dá uma ajuda, né? Por que lhes fala, Senhor, por parábolas? Né? Eles perguntaram para Jesus, por que você fala com eles através de parábolas, né? Porque ele era um homem da lei, ele era um sábio, ele poderia falar de outra maneira. E aí ele falou, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Ou seja, a voz que ele estava falando eram naquele momento aqueles apóstolos que conviviam com ele o tempo inteiro, que ouviam dele inúmeras histórias e ensinamentos, né? Mas a eles, essas outras pessoas, não lhes é dado isso, pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Isso é uma coisa que a doutrina fala, explica muito pra gente. Mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo, por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendem, tá? Aí, naquele momento, é como se você fosse explicar, né? Como a gente tem hoje em dia, nós temos as doutrinas, por exemplo, ocultas, ocultistas, né? Secretas, nós temos a própria doutrina espírita. Você imagina, né? Naquela época, você falar, né? Inclusive de aspectos muito psicológicos, é, que você depois veio, isso tudo veio sendo desenvolvido por Freud, por Jung, e por vários outros. E os próprios filósofos, né? Os filósofos já eram uma espécie de, na minha opinião, já eram uma espécie de psicólogos, terapeutas, né? Mas essas pessoas eram pessoas muito simples, essas pessoas que ouviam Jesus, porque Jesus veio para falar para essas pessoas muito simples, para essas pessoas que eram esquecidas, para essas pessoas que não tinham ninguém, porque os próprios sacerdotes daquela época eram pessoas discriminatórias, né? Então, o Cristo, ele evitou, Jesus, né, para usar, Jesus evitou que no futuro, porque ele falava por parábolas, ele evitou que no futuro seus preciosos ensinamentos viessem a ser deturpados, seja pela ignorância ou pela má fé dos homens. Porque você não pode dar responsabilidade para uma pessoa além do que ela consegue carregar. Então ele não poderia dar uma informação que estava além, né? O conhecimento da psique que ele tinha, da evolução espiritual que nós tínhamos naquele momento, estava muito além, para que Jesus viesse explicar isso como se ele fosse como eu falei, até um filósofo, um senhor da lei, e vamos falar com essas pessoas dessa maneira, de uma maneira mais intelectual, né? Não tinha como. Então, ele usava as parábolas, e vocês vão entender por quê, né? Segundo o psiquiatra Milton Erickson, tá? Vocês podem pesquisar, como eu falei, essa conversa no telhado é uma conversinha, né? São sempre dicas para que vocês possam ficarem curiosos, né? E procurarem saber sobre as coisas, né? Que eu falo aqui, porque como eu digo, nem tudo que eu falo pode bater com o que vocês acham. Eu posso falar alguma coisa que não seja que seja tão correta também. Então, aqui é um bate-papo, tá? Ou seja, segundo o Milton Erickson, e isso também quem estuda, na época que eu estudei filosofia, você estuda sobre essa questão do feminino, do masculino, do cérebro esquerdo, do cérebro direito, né? Inclusive na própria acupuntura, o nosso corpo tem um lado feminino e um lado masculino, tá? Os nossos cérebros, como que eles entendem essas alegorias, né? Por eles terem essa diferença, tá?
A alegoria, ela é uma técnica terapêutica e poderosa, né? Mais uma vez, o Milton Erickson falando. A alegoria é uma forma simbólica. Aí, mais uma vez, por isso que o Campbell fala também dos mitos, que os mitos são a linguagem do inconsciente, né? Os mitos não têm nada a ver com historinha boba, eles são a linguagem do inconsciente, tá? A gente que usa o tarô, a mesma coisa, quando eu estou colocando o tarô, quando eu mostro o tarô, a história que está se desenrolando no tarô, por isso que eu gosto muito de perceber, eu gosto de usar várias lâminas de tarô diferentes, desenhos diferentes, e eu gosto de perceber intuitivamente qual eu vou usar com a pessoa, porque quando você mostra aquela lâmina para a pessoa, você está criando essas pontes, esses elos entre inconsciente e consciente, tá? Você está trabalhando a psique da pessoa, né? Então ele diz que a alegoria é uma forma simbólica, né? Então as alegorias contêm sugestões, por isso que eu falo mais uma vez, é a mesma coisa que a gente entra com o tarô, tá? As alegorias contêm sugestões sobre como tratar seus problemas e caminhar com segurança para a maturidade, tá? Inclusive ele vai falar muito sobre isso quando ele mostra o Mark Baker, ele vai falar muito sobre essa questão da segurança emocional e da maturidade, a busca da maturidade entre casais, entre pessoas que no geral vão fazer terapia com ele, foram buscar terapia com ele. E é justamente isso que Jesus, como eu falei, Jesus conseguia entender naquelas pessoas já naquela época. Que muitas daquelas pessoas não tinham maturidade suficiente para que Jesus desse uma informação sem que elas não soubessem nem o que fazer com aquilo. Então, qual era a forma mais interessante? As parábolas. E aí a gente entra nos contos de fadas também, tá? A professora Lucelena, que eu adoro muito, que foi minha professora de filosofia, ela fala muito sobre a importância dos contos de fadas. Infelizmente, até essa questão de contos de fadas, hoje em dia as pessoas quiseram polemizaram, né, por questões de feministas, não feministas, questões sexuais, blá, 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 né? Então, eu acho muito triste também, porque quando a gente conta uma história, um conto para uma criança, o que a gente está fazendo é isso, entendeu? Porque existem questões espirituais do inconsciente que o espírito sabe, o espírito entende. Tá? É o que Campbell fala dos mitos também. Tá? É uma linguagem própria do inconsciente e ele vai entender aquilo, mesmo que a gente não consiga entender, aquilo vai ficar gravado, aquilo vai fazer, como se diz, aquilo vai trazer à tona gatilhos, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma informação de um lugar, acho que é um francês, chama Michel Dufour, eu vou até procurar saber porque eu achei interessante. Ele tem um livro que se chama Contos para Curar e Crescer, Alegorias Terapêuticas, tá? Então uma informaçãozinha para vocês, tá? Porque ele vai falar também a mesma coisa que o Milton Erickson, né? Então, ele diz o seguinte, né, para explicar como é que o cérebro entende as alegorias, como é que esse processo se dá, né? É como se as duas partes do cérebro, né, uma analítica e a outra mais emocional, formassem uma ponte e conseguissem conciliar as informações as quais tratam, né, os dois lados de maneiras diferentes, né? Então o nosso lado esquerdo como é que fala? Ele é mais analítico, né? E o lado direito ele é mais emocional, ele é mais ele é um tá ligado mais ao inconsciente, né? Ele é mais subjetivo, tá?
É, Então, quando você está contando uma história, uma parábola, um conto, por exemplo, tá? Se forma uma ponte, tá? E essas duas partes, elas conciliam as informações, as quais tratam de maneira diferente, como eu falei, amenizando o conflito e integrando as partes dentro de um todo. Então, inclusive no processo terapêutico, é justamente isso que a gente procura fazer, e eu já falei muito disso. O homem é fragmentado, o homem está todo fragmentado, a gente procura desfragmentar. Então, tem gente que vive só no passado, tem gente que vive só no futuro, né? Tem gente que vive no presente, mas não quer saber do passado e com situações que você precisa consertar, né, do passado, ou seja, tudo é um processo de equilíbrio, tá? Inclusive, eles falam justamente que quando você conta um conto, uma parábola, você e a pessoa começa a processar, mesmo que inconsciente, algumas pessoas processam conscientemente, outras inconsciente. Você está fazendo uma reprogramação e você está fazendo essa união entre questões do seu passado, como que você vai comunicar essas questões agora no presente para que você possa caminhar melhor futuramente, tá? Então, isso são cientistas, viu, gente? E quando eu digo cientistas, não são cientistas assim, não, que nem aquela pessoa que escreveu aquele livro que eu não li, mas eu não vou nem fazer um comentário aqui porque não merece, né? De que psicanálise é bobagem, acupuntura é bobagem, astrologia é bobagem, né? Ou seja, sem comentários, porque, inclusive, ele fala sobre essa questão, a gente não pode julgar daquilo que a gente não conhece. E geralmente essas pessoas que falam isso, elas não conhecem profundamente isso, tá? Elas estão assim, né? Porque elas acham que porque são cientistas, têm um diploma maravilhoso, e não faz sentido para elas, não vai fazer sentido para ninguém, tá? Então, o nosso cérebro é dual, né? Porque nós somos duais, né? Porque quem manda no cérebro existe algo antes que é o espírito, tá? E aqui nesse planeta, né? Porque em planetas mais evoluídos o espírito ele né? Aquilo que a gente fala do self, ele é total, ele é integrado e era o que Jesus era, por isso ele não via as pessoas como a gente vê. Ele não julgava como a gente vê, como a gente julga, né? Então, segundo Erickson, né, as parábolas e alegorias seriam técnicas eficientes para intervir no hemisfério direito, tá? Que é o hemisfério que está mais ligado a questões do inconsciente, que a gente fala que é o feminino, né? É o lado feminino. Isso não tem nada a ver com gênero, isso é energia também, tá? Pelo amor de Deus. E onde reinam, né, essas questões, como eu falei, do inconsciente. Ou seja, o ouvinte se vê provocado, né, no momento em que ele está escutando toda a história e o desenvolvimento da história, ele começa a participar daquilo, porque aí vem toda essa questão também da flexibilidade, a plasticidade da imaginação, né? Então, o ouvinte se vê provocado a restabelecer a coerência de seu modelo do mundo, né, onde ele está comprometido, na história, né? Porque ele entra, a gente entra na história, a gente começa meio que se imaginar, né? Ou imaginar o personagem. E neste momento preciso, né? Naquele momento, ele modifica seu mundo de crenças e de ideias reprimidas, né? Ou seja, essas questões vêm à tona. Então, se ele está escondendo alguma coisa, naquele momento ele começa a falar daquelas coisas, mesmo que seja na cabeça dele lá, mas ele está falando sobre aquilo. Ele começa a fazer um entendimento, né? Então, dos medos, da raiva, né? Porque, olha só, quanta gente não fala que tem problema com pai e com mãe, que tem raiva de mãe e de pai?
porque a gente também não consegue, né, tem que saber separar pai e mãe como pessoas que erram, que também têm problemas, né? E não pode, é pecado, ou não posso, né? Pá, 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 pá. Então, quando você escuta, ou você está com raiva de um irmão, né? Mas não pode também, né? Existem uns certos pudores hipócritas que a gente vive, né? E por isso muita gente fica doente, vai parar depois no psicólogo, no psiquiatra. E então, quando Jesus conta aquela história do filho pródigo, ele fala não só de questões realmente que aconteciam, né, e acontecem nas famílias, mas ele também falava daquela questão do espiritual, né? O que é o filho pródigo na questão espiritual? Somos nós em relação a Deus, né? Deus nos dá tudo, Deus nos propicia muitas coisas, mas nós nunca estamos satisfeitos. Sempre o que está além do nosso conhecimento, ou então questões que a gente não tem maturidade ainda para enfrentar, a gente vai buscar e se estrepa, né? Aquela história do desejo, do querer, do jeito que acha que tem que querer, e quando volta, assim é Deus, é a espiritualidade. Nós somos recebidos de volta, né? Então, tem várias maneiras de se interpretar, né? E por isso que eu digo que Jesus conhecia esse mundo de crenças reprimidas, né, de processos não bem resolvidos que todos nós tínhamos, inclusive já de vidas, de outras vidas, né, que nós trouxemos desse exílio que nós sofremos aqui na Terra. Então, ele era fantástico, realmente não tem como, né, dizer de outra maneira. Então, essa psicologia que ele tinha, né, de entender as almas, né, ele usava muito isso quando ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é outra questão também que as pessoas interpretam muito mal, como se nada mais além. Então o Buda não é caminho, Maomé não é caminho, Krishna não é caminho. Não, gente, esquece isso. O que Jesus está falando é no sentido justamente do conhecimento espiritual que ele tinha. E nós vamos ver isso no Buda. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nós vamos ver isso em Krishna, né? O que nós precisamos entender é que Jesus veio com todo o conhecimento, preparadíssimo já, com um espírito extremamente elevado, tá? Que compreendia quem nós éramos e quem nós somos, tá? Então, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é justamente isso. Jesus não estava falando da verdade dos homens, nem tampouco sobre uma instituição religiosa ou uma doutrina, tá? Qualquer. Ele falava da verdade do espírito e de sua evolução no caminho do desprendimento do mundo material. Por isso que ele dizia: meu reino não é deste mundo, né? Porque que Jesus, todo mundo esperou de Jesus totalmente ao contrário, e ele dizia: porque o meu reino não é desse mundo. Então ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele veio trazer justamente para a gente: nós estamos num planeta de terceira dimensão, como eu falei, em evolução. Ele veio dizer: vocês, o meu reino, o reino que eu quero levar vocês, é aquele que está lá além, lá na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. É muito além disso aqui, tá? Por isso que era muito difícil entendê-lo, né? Quanto mais você se conhece, eu me conheço, você, todos nós nos conhecemos, né? Que é isso que ele quis trazer, mais conectado com o propósito de vida. E quanto mais você estiver conectado com o seu propósito de vida, você vai estar conectado com o outro e com o todo, né? Então é isso que ele quis dizer, essa verdade, né? Por isso que ele dizia: ninguém chega ao Pai senão a mim, né? Não tinha nada a ver com religião. Ninguém chega ao Pai senão a mim. Por quê? Porque ele estava ali já conectado com o todo. Então o que ele quis dizer: se você não entender, né,
O que eu vim trazer como para se melhorar, por isso que tudo, Jesus não deixou nada escrito, ele agiu, né? Ele foi muito inteligente, porque ele já foi deturpado mesmo assim, mas as suas ações foram e continuam sendo um exemplo, e isso para qualquer um de nós, né? Nós falamos muito e fazemos pouco. Eu falo isso para mim mesma, gente, eu tenho que fazer mais, falar menos e fazer mais, né? É, Entender os ensinamentos de Jesus não significa entendê-lo preso a dogmas, mais uma vez, moralistas, tá? Mas como uma experiência do divino, uma ponte com a fonte criadora. Por isso é o que eu estou falando. Eu e o Pai somos um. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ninguém chega ao entendimento do divino sem compreender as minhas ações, o amor, o perdão, ou seja, o elo que perdemos com a nossa essência, com a nossa essência espiritual. E quando nós perdemos o elo com a nossa essência espiritual, nós perdemos o elo com a natureza, nós perdemos o elo com o próximo, e nós perdemos o elo com o planeta, e nós perdemos o elo com o divino. E nós perdemos o elo também com os nossos irmãos estelares. Por isso, eles não aparecem como as pessoas querem que eles apareçam. Porque nós precisamos crescer, nós precisamos fazer por onde. Você não consegue explicar uma equação de física para uma criança de 2, 3 anos e querer dar uma responsabilidade para ela, que ela para qualquer pessoa que ela não consegue ter nas mãos, porque ela vai fazer besteira, né? Ou ela nem vai fazer nada, porque realmente não vai saber nem o que fazer, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Jesus sabia que as pessoas jamais poderiam compreender suas vidas se usassem apenas o intelecto, tá? E isso é muito interessante porque o Mark vai falar aqui no livro dele que muitas situações, principalmente de divergência entre casais, ou relações pais e filhos, ou amigos, é assim, às vezes, geralmente uma pessoa é mais emocional e a outra é mais racional. E a pessoa que é mais racional, ela quer o tempo inteiro que o outro seja uma pessoa mais objetiva, né? E então ele vai falar muito sobre a questão da objetividade, né? Dessa coisa que quando você está lidando, e também ele vai falar sobre as pessoas também mais emocionais, né? Que ele lida, que são difíceis. Então ele fala muito sobre essa questão realmente de que um passo de cada vez, esse entendimento é um ponto de equilíbrio, né? E ninguém vai ser perfeito, mas quando você encontra esse ponto de equilíbrio, quando você aprende a escutar o outro, aprende a entender as dificuldades do outro, você melhora o seu processo na relação com você mesma, né? E com os outros, tá? Porque essa questão também daquilo que eu vejo nos outros é também aquilo que eu vejo em mim, né? Se eu consigo ser um pouco mais paciente comigo, eu vou ser um pouco mais paciente com o outro, tá? E vice-versa. Se eu sou uma pessoa um pouco mais alegre comigo mesma, eu estou bem comigo mesma, eu vou ser uma pessoa mais alegre com os outros, eu vou sorrir mais com os outros, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, para Jesus, era preciso criar uma relação com ele, né? Que era essa verdade do Espírito que ele trazia, porque ele era um Espírito puro, tá? Para que nós pudéssemos aprender sobre as verdades mais profundas, tá? Através das relações. Por isso que a própria espiritualidade diz: não se tem como ir para uma montanha, se fechar, ficar lá meditando e dizer, principalmente nesse momento que a gente está passando, eu vou ser uma pessoa melhor. É muito fácil ser uma pessoa melhor sozinha. Difícil é ser uma pessoa melhor se relacionando com os outros, né? Então tá, eu dei uma pausinha aqui porque eu tô vendo um barulho que eu acho que os gatos estão numa brincadeira lá atrás, eu me assustei, achei que algum deles tinha caído.
Então, vamos lá, mais uma vez, né? Nós aprendemos sobre as verdades mais profundas nossas através dos nossos relacionamentos, tá? Então, é preciso que, né, é preciso que nós possamos estar convivendo, né, com outras pessoas para que nós possamos aprender a ter tolerância, a perdoar, a não ter a verdade sobre tudo, né? A sermos flexíveis, né? Como eu falei, é muito fácil ir para uma montanha, ficar meditando, não querer ver gente, né? Não, eu não quero saber de gente. Ninguém cresce desse jeito, gente. Ninguém cresce, né? É, eu lembro que uma vez eu falei isso para minha mentora, eu me tinha vontade de largar tudo e ir para um, sabe, para um lugar assim, ficar sozinha, sem ninguém. Ela falou assim, daí, você vai fazer o que com isso? Vai crescer, vai melhorar, vai adiantar o quê? É uma reencarnação perdida, né? E é verdade, realmente, né? Então, através das parábolas, como eu falei lá no começo, ele queria que nós estabelecêssemos uma relação com Deus, né? Mais uma vez, através dele, porque ele tinha, né, essa conexão do divino pela perfeição, pelas ações dele, né? Então, quando ele trazia todos esses ensinamentos, era como se ele estivesse trazendo um pouquinho daquilo que Deus queria que nós criássemos, né, com ele. Como eu falei, aprender a perdoar, aprender a ser tolerante, aprender a olhar e escutar e vivenciar a dificuldade do outro, né? Porque todos nós somos irmãos, tá? Por isso que quando ele dizia dê a outra face, quando alguém te der um tapa, você dá a outra face, é preciso muito entender isso. Ele está falando sobre essa questão de que às vezes, como é que fala? Às vezes é melhor você não ter razão, mas trazer a paz, né? E isso não quer dizer que você vai levar um tapa na cara e você não. As suas convicções vão ser perdidas, não. Então, claro, cada um vai aí fazendo a sua, né? Cada pessoa tem um nível de percepção dessas coisas, não sou eu aqui que vou dizer que está certo ou está errado, mas eu consigo entender dessa maneira também. Eu mesmo falo, às vezes eu prefiro não ter razão, entendeu? É, já passei por situações de pessoas gritando comigo, às vezes já gritei também, às vezes eu já perdi o rebolado, mas às vezes eu falava assim, não sabe, prefiro que a pessoa tenha razão, eu não tô a fim de brigar porque não vale a pena, às vezes tem discussões tão idiotas, né, que não vale nem a pena você entrar nelas, né. Então, por isso que ele dava exemplos através das suas ações e pelas parábolas, né? Ou seja, enxergar, como eu falei, no outro a mim mesmo. As dificuldades do outro podem ser as minhas, ou elas são as mesmas, ou elas são parecidas, né? Jesus conseguia enxergar em cada uma das pessoas como realmente elas eram. O seu íntimo realmente, como eu disse, a verdade, o espírito em verdade. Porque ele era esse ser fabuloso, né? Todo o espírito do grau evolutivo de Jesus ver além de qualquer coisa, né? É, esse era um dos motivos, né? O Mark vai falar muito sobre isso, sobre a questão do julgar, né? Que ele não fazia julgamentos como nós achávamos que ele teria que fazer, porque ele não era um ser fragmentado, ele não tinha essa dualidade que a gente tinha, ele via a gente como um todo, né? E eu vou falar rapidinho sobre eu já postei várias vezes no Facebook. Existe uma psicografia, eu só não me lembro qual foi o espírito, mas foi uma mulher que psicografou através do Divaldo Franco, tá? A passagem da mulher adúltera. E como eu falei, para mim é uma das passagens mais bonitas, porque é um homem que naquela época ele, 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 ele foi de uma nobreza com uma mulher que era adúltera naquela época, imagina.
E ele era um homem da lei, ele era um homem, né, ele era um rabi. Então, assim, Jesus, por isso que eu falei, ele estava além, ele estava na frente, ele ainda continua na frente da gente ainda, mas assim, põe aí 1 milhão de anos, né? Então, o que que acontece? Quando levam para Jesus, todo mundo sabe que aquele momento que levam a mulher adúltera para Jesus, porque eles sempre queriam pegar Jesus, né? Porque para essas pessoas ignorantes, né, esses fariseus, é, tudo era preto no branco, o bem e o mal, né, como a gente vê em muitos lugares, o diabo é assim, isso aqui é bom, se não é assim, se não está aqui, se não está na Bíblia é ruim, né? Então, se você não é cristão, você não é bom, se você não é muçulmano, você não é bom, blá, 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 tá? Então, porque, como eu falei, nós somos duais, né? Nós somos perturbados. Então, quando levam a mulher adúltera para Jesus, porque queriam pegar uma peça nele, né? Coitado das pessoas, não sabiam com quem estavam lidando. Segundo esse espírito, essa mulher que psicografa através do Divaldo, e isso é uma das coisas que eu amo na doutrina espírita, porque a gente consegue ter essas histórias de Jesus além daquilo que está escrito no Novo Testamento, né? O momento em que ele está desenhando no chão, né? E aqueles homens todos vindo e falando horrores. Inclusive, esse espírito diz que a grande maioria dos homens que estavam ali querendo apedrejá-la eram homens que tinham dormido com ela. E muitos casados. Então, para você ver que hipocrisia louca, né? Quando ele começou a desenhar no chão, as pessoas ficaram, alguns, né, ficaram curiosos, principalmente os que estavam ali na frente, e eles iam ver. E Jesus começou a fazer um desenho como se fosse, ele estava num lugar que ele estava num espaço grande, ele começou a fazer um desenho, não pequenininho, não. Ele começou a meio que fazer um desenho grande, não sei, eu não me lembro nesse livro se ela fala qual era o desenho, tá? É um livro psicografado que eu li há muito tempo e também numa palestra. Então, né, algumas pessoas que estavam ali na frente começaram a ir ali para olhar o que ele estava escrevendo. E como Jesus era um espírito que comandava, né, ele tinha o poder sobre tudo, sobre o inconsciente seu, sobre o que ele quisesse, né? Ele comandava os elementos, né? Então ele era o mago, né? As pessoas quando começaram a chegar ali para ver o que estava desenhando, começaram a ver as coisas ruins que elas tinham, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho várias coisas ruins, mas uma coisa que eu sou extremamente impaciente. Então, se eu chegasse ali, eu ia ver assim, você é impaciente, já ia, né, morrer de vergonha. Então, aqueles homens começaram a ver escrito no chão os pecados, né? Estou usando essa palavra porque posso usar erros também, né? Defeitos que eles tinham e que eles sabiam que eles tinham e que eram coisas que incomodavam a eles, tá? Então, quando eles começaram a chegar ali, eles começaram já a ficar desconcertados. E claro, isso não é passado, né? Isso não foi falado, mas eles meio que começaram a falar um para o outro. Você viu o que ele está escrevendo ali? Vai ali e olha, né? Porque as pessoas acham que estão ficando louca. E então muita gente foi chegando ali, muitos deles, e foram vendo os seus defeitos, seus erros, suas podridões. Por isso, ele fala. É uma passagem linda, eu acho aquilo muito lindo. Eu jamais faria isso, ninguém jamais faria isso, e a gente continua não entendendo essa passagem, né? Ele fala: aquele que não tiver pecados, né? Não tiver podre, é mais ou menos isso, que atire a primeira pedra. Por isso aqueles homens foram embora. Eles não só sabiam o que eles tinham lido deles ali, a podridão toda deles ali no chão, que ele tinha escrito. Só que assim, ele estava fazendo um desenho, mas naquele desenho cada um via o seu problema. Não é que ele separou escritos para cada um, não. Ali aparecia, vamos dizer assim, que é como se tivesse, né, como se fala, um portal mágico aberto ali, e eles começaram a ver seus podres. E porque Jesus tinha autoridade moral. O que é justamente essa autoridade moral? Não é a autoridade moral nossa, porque nós não temos. É porque ele era um homem que aquilo que ele pensava, aquilo que ele falava e a maneira que ele agia estava totalmente
totalmente de acordo com o que ele pregava. Amor, paciência, resiliência, humildade. Então, qualquer pessoa, e isso a gente viu no Buda, a gente viu em Gandhi. Por isso que essas pessoas, elas conseguem trazer muitas outras pessoas para perto delas, porque elas são exemplos vivos daquilo que elas realmente pregam, né? Mas é isso, né? Eu adoro essa passagem, tá? Então, o que ele sempre quis ensinar para a gente com as parábolas, e o Mark vai falar muito sobre isso também, nós nunca sabemos tudo. Nós somos seres limitados. Por isso que Jesus fala também que, né, lá no começo, por que ele falava por parábolas, né? Para não dar algo para as pessoas que elas não tinham responsabilidade nem de entender, para não fazerem besteira com aquilo. Então, podemos ser convictos de nossos princípios, porém temos que ser flexíveis. É a história da outra face que a gente não dá, né? Perdoar a falta de alguém. Isso não quer dizer que a gente perdoou o pecado. Você perdoou o pecador, né? Então, ser convicto, ser forte, e Jesus era assim, ele nunca chegava para as pessoas e dizia assim, não, coitado, Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele mostrava o erro, mas ele mostrava a pessoa além. Por isso ele dizia, vá e não erres mais. O que ele dizia? Você tem amanhã para começar a escrever uma vida nova no seu livro da sua reencarnação, da sua vida. E isso era fabuloso nele, né? Ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém, mas ele nunca maltratou ninguém. Ele nunca, ao contrário, aos homens da lei, ele falou as verdades. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham que ter vergonha de falarem e usarem o nome de Deus, como eu falei, da maneira que eles entendiam Deus por eles, né? Pela régua deles, pela medida deles. A esses homens que se diziam moralistas, a eles sim, Jesus foi firme, né? Vocês, túmulos caiados, né? Que ele disse, vocês não entram e nem deixam ninguém entrar, né? Vocês são ignorantes da própria divindade e vocês não deixam que ninguém tenham conhecimento vocês não criam pontes com a divindade, né? Vocês destroem pontes com a divindade, né? E aqui, só fazendo um parênteses, não estou dizendo que todas as pessoas religiosas, porque eu mesmo sou uma pessoa que tem uma religião como filosofia de vida, né? Mas a gente precisa entender que nós não podemos amarrar Jesus em instituições, em doutrinas, porque isso é um erro, tá? Jesus não pertence a ninguém, ele pertence ao amor, ele pertence à luz, né? Então vamos lá. Aqui eu dou, ele fala sobre você não condenar aquilo que você não entende, porque se você não compreende o todo, você não compreende nem a pequena parte. E aí eu vou dar o exemplo que eu falei, que eu escutei que foi com o Buda, né? Se não me engano, ou com um mestre budista antigo, que trouxeram 3 cegos e um elefante, né? E mandaram os 3 cegos tocarem em cada parte do elefante. Eles não sabiam o que eles estavam tocando. E cada um falou o que achava o que era, né? O que pegou na tromba do elefante, disse que era um negócio macio, e que se mexia, né? O outro pegou na pata do elefante e falou, nossa, é um negócio muito duro, uma pedra, uma rocha. Então, né, nós somos cegos, querendo tocar o todo. E nós tocamos apenas uma parte, e quase nada do todo. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Somos seres limitados, ou seja, nossos julgamentos se baseiam em informações de nossas crenças, nossas culturas, etc., né? E grande parte são distorcidas. Eu lembro que uma vez eu escutei uma coisa, quando eu fui fazer o curso de inglês na Inglaterra, e
tinha um chinês na sala. Eu não sei se era chinês ou coreano, não estou lembrada muito bem. Eu sei que eles comiam cachorro, né? E claro, a gente fica horrorizada, eu fiquei horrorizada, né? Aí eu, meu Deus, como assim come cachorro? E aí eu lembro que a professora virou para mim, quer dizer, não foi só eu, mas muita gente que estava na sala, ainda mais eu que tenho cachorro, gosto de cachorro, ela virou para mim e falou assim, tá, e se tivesse um indiano aqui e você come carne? Aí eu falei, como, né? Inclusive falei que no Brasil é famoso pelos churrascos, né? Churrascarias, né? E é churrasco assim, né? A dar de rodo, né? E aí ela falou: e se um indiano chegasse para você e falasse que ele estava horrorizado com você, que você era uma pessoa horrível porque você come vaca, né? Vaca, boi, que seja. Aí eu, oi, toy, né? Então, assim, e nós não estamos justificando nada aqui, mas é isso, né, eu sou uma cega que toca o elefante numa parte só e outras pessoas tocam o elefante de outro jeito, né? Mas é isso, gente, é muito interessante. Eu nunca mais esqueci disso, então nunca mais eu falo nada sobre questões culturais, porque é isso, né? É, Então, Jesus, como eu falei, conhecia os estágios evolutivos de cada um de nós, né? E cada estágio, cada encarnação que nós passamos, cada questão pessoal que nós tivemos em várias vidas. Então, ele respeitava muito isso, porque ele sabia, porque Jesus sempre viu na gente o futuro, ele nunca viu na gente só o passado e o presente, ele sempre viu o futuro. Ou seja, né, como a gente fala, da evolução do mineral, né, da ameba, do mineral, animal, hominal ao anjo, né? Nós estamos galgando isso, né? E ele sempre soube disso, tá? E por isso ele dizia, né? Vai e não erres mais, não peques mais. Eu gosto de usar mais erres do que peques, né? Vai e não peques mais. E alguns encontravam realmente essa resposta. Isso aconteceu com Maria Madalena. Inclusive, a mulher adúltera depois foi visitá-lo. Ela ficou tão impressionada que ela foi visitá-lo. Essa mulher adúltera não era Maria Madalena, tá? Os espíritos já falam sobre isso, a própria história fala sobre isso. Essa mulher adúltera foi falar com ele e ela disse: o meu marido me obriga a, a me prostituir. Ele ganha dinheiro através de mim. E Jesus tem uma conversa longa com ela. E justamente ele mostra para ela: saia de tudo isso, vá, siga em frente. E ele mostra todos os valores, todos os dons que ela tem. E ela sai dali uma mulher transformada. E muitos fizeram isso, outros não, né? Dizem até que muitos de nós estávamos lá, entrou por aqui e saiu por aqui. É por isso que a gente está aqui, né? E isso também uma vez eu escutei um exemplo do Buda, que tinha um discípulo lá do Buda, que, né, o Buda iluminadíssimo, aquele ser que também falava, né, dava lições maravilhosas pra gente, e acho que um discípulo dele falou assim: poxa, por que o senhor não vai lá na vila e leva tudo isso para essas pessoas? Vai lá, sai daqui, eu levo o senhor lá na vila, o senhor tem tanto para ensinar. E o Buda falou assim: então tá, então você vai lá na vila e pergunta para essas pessoas o que elas querem. O que elas querem da vida? E a maioria das pessoas simplesmente disseram que elas queriam coisas materiais. Nenhuma delas falou assim: eu quero aprender a ser uma pessoa melhor, eu quero crescer espiritualmente. Aí o discípulo voltou e falou assim: a maioria falou isso, acho que teve uma pessoa só que falou alguma coisa de ser sábio. Aí o Buda falou: então, eu não posso dar para elas o que elas não querem, né? Então, é por isso que Jesus falava em parábolas, né? Porque você precisa respeitar. É muito difícil para a gente entender isso, gente. Para mim é muito difícil também. É preciso a gente respeitar a fase de crescimento espiritual de cada um, tá? Então vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. Então, como eu falei, Jesus não veio para ensinar a moral dos homens, tá? Mas ele veio para nos ensinar, né, a sermos mais amorosos uns com os outros, né? Desculpa, a gente fala muito sobre moral e a gente esquece muito de olhar o próximo. Mais uma vez o exemplo da mulher adúltera, né?
E vários exemplos, nós temos vários exemplos. Se a gente for pegar as parábolas de Jesus e os acontecimentos da vida dele, né, é, a gente vê a importância desse homem, né? E é muito triste que, não para Jesus, porque Jesus está além disso, mas eu fico muito triste também quando eu vejo, às vezes a gente vai falar de Jesus, alguma coisa, e as pessoas têm sabe, porque as pessoas são, de uma certa maneira, ignorantes, né? Porque quando você se aprofunda, até mesmo os estudiosos, como se diz, pessoas de sociedades secretas, né? Pessoas que procuram, né, o entendimento desses grandes homens como Jesus, como Buda, né, como Krishna, e tiram essas pessoas desse lado religioso que colocaram, né, porque, como eu falei, isso são projeções humanas, projeções do homem. Porque, gente, imagina, existem pessoas que na época, pensa bem, que na época eu não vou nem falar da Inquisição, né? Porque a Idade Média é a Idade Média. Mas, assim, pessoas que matavam pessoas negras, enforcavam pessoas negras, não queriam que pessoas negras entrassem no mesmo ônibus que elas, sentassem na mesma mesa que elas e iam para a igreja, iam rezar, né? Eu tô dando um exemplo, tem várias outras pessoas, mas assim, isso dá vergonha, né? Outro dia eu estava vendo um filme sobre nazismo, sobre uma situação da Segunda Guerra Mundial, e pessoas assim sabe, que matavam judeus, ciganos, né, homossexuais, e depois iam para a igreja, iam rezar, sei lá, é uma coisa assim inacreditável, né? Então, a gente precisa entender que isso não é Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que eu até coloquei aqui, por uma nova terra, né? De relações fraternas. Gente, ele foi o primeiro homem que veio e disse: perdoa os seus inimigos, né? Quem falava um negócio desse? Até hoje, fala um negócio desse para mim, é difícil, né? Não que eu tenho, eu não acho que eu tenho um inimigo, né? Mas perdoar é uma coisa muito difícil. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento ao falar isso. E quando Jesus não saía falando assim também, não, gente. Eu vi muitos livros psicografados, perdoa, perdoa, perdoa esses inimigos. Ele dava um entendimento de por que nós deveríamos nos reconciliar com os nossos inimigos, né? Mas ele entendia que isso é muito difícil, porque Jesus, ele é um modelo que nós precisamos dar passos a passos, porque ele está muito além ainda da gente, né? Só que, como eu falei, como ele foi colocado dentro de instituições, de doutrinas religiosas, e geralmente de maneira muito hipócrita, né? As pessoas criaram uma visão muito equivocada dele, tá? Mas é isso, né? Nesse mundo nós precisamos construir pontes, né? Para a nossa saúde emocional e social e espiritual, né? E nós precisamos valorizar o nosso ser, tá? E nesse livro aqui, ele vai contar várias coisas. Eu acho legal porque ele pega as parábolas, né? Ele pega os ensinamentos e ele faz como é que fala? Ele cria uma conexão com os atendimentos terapêuticos dele. Então, eu gostei muito na época que eu li esse livro, né? Eu vou ver até se eu releio ele. Ele é muito, como é que fala? Ele é muito certeiro, tá? Naquilo que a própria espiritualidade já conta pra gente através das psicografias do Chico, por exemplo. Por que Jesus veio para cá? Por que Jesus veio nos servir? Não foi para tirar nossos pecados, não, entendeu? Mas ele veio para nos dar um futuro melhor. Porque para quem acredita na reencarnação, como eu acredito, nós sabemos que nós precisamos chegar num um estágio em que nós não podemos mais ficar parados, né? Existe uma necessidade do espírito, independente da gente querer ou não, a própria luz,
a ligação que nós temos com o divino, ela vai cada vez mais nos chamar, então não adianta, é como, sabe, é como uma, como é que fala, uma flor que vai ter que desabrochar, ela não, você não consegue dizer para a flor, não, não desabrocha, entendeu? Ela vai seguir o caminho dela, então o que Jesus quis dizer para nós foi isso, vocês têm um caminho de evolução espiritual a ser seguido. Isso aqui é só um processo, é só um planeta, né? Existem muitos outros mundos, existem várias vidas. E ele veio com a autoridade já de um espírito. É como se nós estivéssemos no primeiro grau e ele já estivesse com o doutorado, a pós-graduação, dando aula, né? Então ele veio fazer isso para gente, né? Ele veio ensinar para crianças, engatinhando ainda, que vocês têm um processo muito longo, mas vocês estão ainda no pré-primário, mas vocês vão chegar lá na faculdade do espírito, né, para ganhar o diplominha de vocês, que vai ser um dia que a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai estar vivenciando, né, isso tudo, essa criação de maneira muito mais harmoniosa, né? Eu não posso dizer como é, porque isso também está além de mim, né? Mas que com certeza é algo maravilhoso, é. Então eu termino aqui dizendo uma coisa que eu aprendi, né? E outro dia eu também estava escutando a Maíse Braga aqui da Comunhão, eu adoro ela e parece que tudo bate, né? Jesus, ele nos deu esperança de que podemos encontrar serenidade na fé e no amor, que são poderosos instrumentos de transformação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que nós possamos, no nosso dia a dia, conseguirmos ter paciência conosco, paciência com o próximo, olhar para a gente com um olhar mais amoroso, olhar para o outro com um olhar mais amoroso também, e que a gente possa lembrar de que ao nosso redor, toda essa natureza, os animais, as plantas, o planeta essa grande mãe, né? Que nos abriga, então nós temos uma responsabilidade e um dever muito grande com esse momento que a gente passa, que é um momento muito importante do planeta. E eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter, assim, surpresas muito bacanas, que também estão vindo de pouquinho em pouquinho, mas nós não estamos sozinhos e nós vamos ter surpresas muito boas. E eu agradeço vocês pela paciência. Tchau.